Tô fazendo uma matéria na UFPR chamada Física de Polímeros. Olha as minhas olheiras aqui, ó. Aqui não tem maquiagem não, ó. Olha esse cabelo zoado. Essa matéria aqui tá tirando o couro. E eu vou dar uma estudada aqui e vou mostrar pra você como é que eu estudo. Durante a aula eu não fico copiando tudo que o professor fala não. Copio bem pouca coisa, só os pontos principais, porque daí eu penso, tá, vou copiar os pontos principais. Depois eu venho aqui na internet e estudo mais a fundo. Então eu pego um básico e depois eu vou aprofundando no que o professor foi falando. Então eu anoto só os tópicos. Eu passo a maior parte do tempo prestando atenção no que ele está falando, né? Porque eu sei que tudo que ele está falando vai ter em algum lugar da internet, vai ter em algum livro. Então o que ele está falando não é algo mágico, assim, que ninguém vai descobrir, né? Então, ó, é física de polímeros a matéria. Vamos clicar aqui no bloco de notas. Física de polímeros. Assim, polímeros. Segundo o que a gente estuda, vamos digitar aqui no Google, ó. A gente já sabe a definição, ó, mas se você digitar aqui no Google, o que é um polímero? Geralmente você pensa como plástico, né? Mas polímeros, ó, são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. Então, o que é um polímero? Não é só plástico. Polímero, o nome já diz, ó, poli quer dizer muitos, né? Então é algo feito por muitos e eles chamam aqui de meros, né? Que seria basicamente unidades. Então o que é um polímero? É uma molécula muito grande, mas não é uma molécula qualquer. Você pega uma molécula e você vai repetindo ela várias vezes, aí você forma um polímero. E dependendo da molécula que você forma ali, que você vai repetindo, ela vai tendo propriedades diferentes. Então você vai construindo coisas diferentes, tipo uma peça de Lego, né? Vamos ver se aqui na internet, ó, tem alguma representação de imagem aqui de polímero. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos ver se isso aqui dá. Ó, o poliacetileno, tá vendo, ó? É essa molécula aqui, digamos assim, essa representação química. Eu sou físico, não sei muito de química. E aí aqui está o símbolo, ó. Quer dizer, esse símbolo significa que continua para várias vezes. Esse N aqui representa quantas vezes isso aqui vai se repetir. Tem aqui, por exemplo, politiofeno, nunca ouvi falar. Mas é basicamente essa estrutura aqui repetida N vezes. Então você vai pegando aquela estrutura e vai repetindo para os lados. Você tem a formação de um polímero. Tem esse aqui, ó, o polifenileno. Caramba, difícil pra caramba. Essa estrutura aqui repetida tantas vezes. Eu nem sabia esses nomes aqui. E tem esse último aqui, ó, polifenileno vinileno. É essa estrutura repetida várias vezes. Vamos ver se tem mais estruturas aqui, ó. Puta, ele dá só exemplo, desculpa o palavrão. Ele dá só exemplo de plásticos aqui. Que geralmente que as pessoas pensam. Aqui, ó. Vamos clicar aqui. Polímeros e estrutura. Ah, aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Ele fala justamente aqui, ó. São os monômeros, é a parte básica aqui. E poli significa que se repete. Então, ó, é o N aqui, que é o que chama de grau de polimerização. Então, até separei aqui o que o professor tinha falado. Cadê aqui? Ele tinha falado aqui, ó. Ah, tá. Que existem os polímeros sintéticos, que são aqueles que a gente faz no laboratório. Daí aquele grau de polimerização ali, que é o tal N, o número de vezes que é repetido, para um sintético varia de 100 até 10 mil. Então, 10 mil repetições daquela molécula ali, você tem um polímero sintético. E aí tem polímeros naturais, tipo o DNA. O DNA que tem nas tuas células também é um polímero. E daí, nesse caso aqui, pelo que eu anotei, o N vai ser algo entre 10 elevado a nona de repetições. É uma repetição gigantesca. Pensa, porque o DNA tem que conter todas as informações de você, né? Então, é uma coisa bem interessante isso aqui de polímeros. Eu achava, quando eu comecei a fazer essa matéria, eu achava que polímero era plástico. Não tinha ideia de que existiam outras coisas. Assim. Então, vai expandindo o seu conhecimento aqui, né? É uma coisa interessante, ó. Ó, por exemplo, esse polímero aqui é essa estrutura repetida N vezes, o grau de polimerização. Então, ó, se for um sintético, sei lá se isso aqui é sintético ou não, mas, por exemplo, esse N seria entre 100 até 10 mil repetições, pelo que o professor falou. E se for o DNA, polímero... Será que dá para digitar DNA aqui? Vamos ver. Aqui, ó, ele tem representação?
Será que seria isso aqui? Não sei, ó, quem é especialista aí me fala. Será que isso aqui é representação do DNA sem ser naquela cadeia espiralada? Não sei. Mas parece ser, né? O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. E aí essa repetição seria em torno de 10 elevado a nona, né? 10 seguido de 9 zeros. É uma coisa gigantesca mesmo. Então, basicamente foi isso que o professor passou ontem na aula. E aí uma coisa interessante que ele falou da história dos polímeros, de como isso foi sendo construído ao longo do tempo, e falou o nome de um monte de cara, de cientista, né? O primeiro cara que ele falou foi o Goodyear. Goodyear é o nome de marca de pneu, mas eu descobri que não é dele. O Goodyear foi um cara que descobriu uma coisa chamada vulcanização. Vulcanização, tem um L aqui, ó. Na vulcanização, o cara consegue fazer com que o polímero fique melhor de ser tratado, pelo que eu entendi. Vamos digitar aqui ó, no Google. Goodyear, só que se você digitar Goodyear, só Goodyear, vai aparecer o pneu, né? Então vamos colocar aqui vulcanização. Tem em inglês ali? Como é que era o nome do cara? Charles Goodyear. Charles Goodyear. Tem aqui o... Aqui, ó, Charles Goodyear na Wikipedia. Não é uma fonte... É uma fonte confiável, né? Vamos ser sinceros. A Wikipedia dá pra confiar, sim. Ó, Charles Goodyear, New Raven, 29 de dezembro de 1800, Nova York. Morreu em 1º de julho de 1860. Foi um inventor estadunidense conhecido por ter descoberto a vulcanização da borracha. Borracha é um polímero, né? Aqui está o sujeitinho aqui. A pedido do gerente de Roxburgh Rubber Company, de Boston, começou a estudar a forma da borracha resistir a variações de temperatura. Após várias tentativas sem sucesso, conseguiu utilizando um método em que misturava enxofre com borracha e colocava em alta temperatura, obtendo borracha vulcanizada. Acho que eles usavam esse nome vulcanizada justamente por causa do enxofre aqui, ó. Do enxofre, que é o que sai lá do vulcão. Então o cara, ele estava tentando tratar a borracha para ela ficar mais maleável, ficar de uma forma melhor e resistir a variações de temperatura. E ele estava lá com uma borracha, com um polímero que ele estava tratando, e ele derrubou, sei lá, por acidente, enxofre naquela borracha e colocou numa alta temperatura e viu que aquilo dava boa, ficava um material muito melhor pro que ele queria. E daí eles chamaram isso de vulcanização. Aqui fala, em 1855 recebeu a grande medalha de honra e a Croix de la Légion d'honneur. Está sepultado no Grove Street Cemetery. Aí tem a patente da vulcanização. Cara, o professor falou disso aqui também, que esse cara morreu jovem. Morreu jovem não, morreu pobre, porque roubaram a ideia dele. Aqui, ó, vamos ler. Essa parte que eu estou lendo. De 1834 a 1839, Goodyear trabalhou em qualquer lugar em que pudesse encontrar investidores e muitas vezes mudou-se para locais, principalmente em Nova York, Massachusetts, Filadélfia e Connecticut. Em 1839, Goodyear estava na Eagle India Rubber Company, em Vauban, Massachusetts, onde acidentalmente descobriu que a combinação de borracha e enxofre em um fogão quente fazia com que a borracha vulcanizasse. Para isso, Goodyear e Nathaniel Hyward receberam a patente dos Estados Unidos número 1090, em 24 de fevereiro do mesmo ano. A fábrica era administrada em grande parte por Nelson e seus irmãos, o cunhado de Charles Goodyear, o Sr. DeForest. Um rico fabricante de lã também se envolveu. O trabalho de tornar a invenção prática foi continuado. Em 1844, o processo foi suficientemente aperfeiçoado e a Goodyear recebeu a patente americana número 3633, que menciona Nova York, mas não Springfield. Também em 1844, o irmão de Goodyear, Henry, introduziu a mistura mecânica da mistura no lugar do uso de solventes. Goodyear vendeu alguma dessas patentes para Hiram Hutchinson, que fundou Hutchinson, uma empresa de borracha na França, em 1853. Aqui vem o problema, processos judiciais sobre vulcanização. No ano de 1852, Goodyear foi para a Europa, uma viagem que havia muito planejado, e viu Thomas Hancock, então empregado pela Charles Mackintosh Company. E daí ele continua, Hancock alegou ter inventado a vulcanização de forma independente e recebeu uma patente britânica, iniciada em 1843, mas finalizada em 1844.
Em 1855, na última das 3 disputas de patentes com seu colega pioneiro da borracha britânica, Stephen Moulton, a patente de Hancock foi contestada com a alegação de Hancock copiou Goodyear. Olha só, o cara copiou o cara. Goodyear compareceu ao julgamento. Se Hancock perdesse, Goodyear poderia ter seu próprio pedido de patente britânica concedido, permitindo-lhe reivindicar royalties de Hancock e Moulton. Ambos haviam examinado a borracha vulcanizada de Goodyear em 1842. Puta merda, os caras já tinham pego a borracha do Goodyear, foram para a Europa e registraram a patente no nome deles, cara. Tá sacanagem. Mas vários químicos testemunharam que não seria possível determinar como ela era feita estudando-a. Hancock prevaleceu, o cara ganhou. O cara ganhou. Apesar do seu infortúnio com as patentes, Goodyear escreveu: ao refletir sobre o passado no que se refere a esses ramos da indústria, o escritor não está disposto a se queixar e dizer que plantou e outros colheram os frutos. As vantagens de uma carreira na vida não devem ser estimadas exclusivamente pelo padrão de dólares e centavos, como muitas vezes é feito. O homem tem motivos justos para se arrepender quando semeia e ninguém colhe. Caraca, que frase, hein? O homem tem motivos justos para se arrepender quando semeia e ninguém colhe. O que ele quis dizer aqui, puta, é uma parada muito massa, né, que acontece na ciência, né? Que é o cara... Não importa se tu vai ganhar dinheiro com aquilo. Alguém roubou a ideia dele. Mas o que ele fala aqui, ó, seria pior se ele tivesse feito um negócio e ninguém tivesse tocado isso pra frente. O mundo não seria o mundo que é hoje se não tivesse essa descoberta da vulcanização, talvez. Legal pra caramba isso, legal pra caramba. Curti a história do Goodyear. Outro nome que o professor passou aqui, ó. Schoenbein. Será que eu acho aqui? Schoenbein. Esse aqui, ó. Christian Friedrich Schoenbein. Vamos ler aqui, ó. O que ele tem a ver com os polímeros? Christian Friedrich Schoenbein, Metzing, 18 de outubro de 1799, Baden-Baden, 29 de agosto de 1868. Foi um químico e físico alemão-suíço. Descobriu o ozônio. Olha, legal. O princípio da célula de combustível e a trinitrocelulose. Ah, isso aqui, ó, que o professor estava falando. Trinitrocelulose. Foi isso aqui que ele descobriu. Vamos pular o ozônio aqui, ó. Tem a ver com isso aqui, ó. Com explosivos. Embora sua esposa o tivesse proibido de fazê-lo, Schoenbein ocasionalmente fazia experiências em casa na cozinha. Um dia, em 1845, quando sua esposa estava ausente, ele derramou uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Depois de usar o avental de algodão de sua esposa para enxugá-lo, ele pendurou o avental sobre o fogão para secar, apenas para descobrir que o pano se inflamava espontaneamente e queimava tão rapidamente que parecia desaparecer. Cara, o professor falou disso, a professora, a esposa dele não gostava porque ele ficava fazendo experimento de química e de física na cozinha. Isso estragava a cozinha. E daí ele derrubou lá, quando ela saiu de casa, ele derrubou no chão ácido nítrico e ácido sulfúrico. E daí ele, com medo da mulher, pegou o avental dele, que era de algodão, e passou lá para limpar logo os ácidos. E daí ele deixou lá para secar, ó. Tipo, ninguém viu o que aconteceu. Só que daí ele colocou em cima do fogão e daí o negócio se tornou inflamável. Dele, cara, se eu misturar então ácido nítrico, ácido sulfúrico com algodão, o negócio vira inflamável. E foi isso que o cara descobriu, né? Vamos continuar aqui, ó. Onde é que eu tava? Pendurou aqui. Tá. Ele fala aqui que ele pendurou o avental sobre o fogão para secar, apenas para descobrir que o pano se inflamava espontaneamente e queimava tão rapidamente que parecia desaparecer. Schoenbein, de fato, havia convertido a celulose do avental com os grupos nitro adicionados do ácido nítrico, servindo como fonte interna de oxigênio. Quando aquecida, a celulose foi completamente e repentinamente oxidada. Schoenbein reconheceu as possibilidades do novo composto, a pólvora negra comum,
que reinava suprema no campo de batalha dos últimos 500 anos, explodiu em fumaça espessa, enegrecendo os artilheiros, sujando canhões e armas pequenas e obscurecendo o campo de batalha, a nitrocelulose foi percebida como um possível pó sem fumaça e um propulsor para projéteis de artilharia, por isso recebeu o nome de gun cotton. Cotton de... Gun não, né? Gun cotton. Gun é arma e cotton é o algodão, né? Arma de algodão. As tentativas de fabricar algodão para uso militar falharam no início porque as fábricas eram propensas a explodir. Claro, né? Você tá produzindo um negócio que é para explodir, é muito fácil explodir mesmo, né? E acima de tudo, a velocidade de queima do algodão direto era sempre muito alta. Não foi até 1884 que... Cara, legal. Legal. Curte o cara por acidente, ó. É igual a história do Goodyear. O cara por acidente descobriu a vulcanização e o Sean Bain aqui por acidente descobriu a nitrocelulose. Outro nome que o professor aqui passou foi Bakeland. Bakeland. Será que é esse cara aqui? Putz, vai ser difícil. Não, não é Barbara Daly Bakeland. Aqui tá mostrando uma bela senhorita. Uma rica socialite americana que foi morta por seu filho Anthony Tony Bakeland. Caraca, não tem nada a ver. A era do plástico. Acho que tem a ver com... acho que é Léo... Aqui, ó, esse aqui. É esse cara aqui, deve ser. Léo Bakeland. Vamos ver aqui o Wikipedia dele. É assim que eu estudo, cara. Eu vou a fundo no negócio, né? Léo Bakeland. Onde que ele nasceu? É Estados Unidos, né? Não, é belga. Foi inventor e empresário belga, considerado o pai da indústria do plástico. Professor e assistente de química da Universidade de Ghent. Aos 26 anos, emigrou para os Estados Unidos e abriu seu próprio escritório de consultoria. Logo ganhou $500,000 ao vender para a Kodak, que é aquela de foto, né? O seu processo de produção de papel para impressão fotográfica, o Velox, que permitia a impressão por luz artificial. Conheceu também Richard Anthony, proprietário de uma conhecida empresa fotográfica que, percebendo a capacidade e o trabalho desempenhado por Bakeland, contratou-o como químico. Entrou para a ainda recente indústria do plástico e desenvolveu baquelite. Baquelite é um bagulho interessante para plástico. Vou espirrar. Não vou espirrar não. Um plástico à base de fenol e formaldeído, até hoje usado em uma série de processos industriais. A baquelite, ou bakelite, é um plástico formado principalmente, talvez, pela goma laca, em conjunto com o alcatrão de hulha. Hulha é um negócio de carvão, né? A goma laca é uma substância natural liberada pelo besouro fêmea laca. É a tal goma laca que dá origem ao plástico baquelite. Caramba, tem a ver com um besouro. Eu não sabia disso, não. Caraca. Vamos clicar aqui em baquelite. Foi mal. Tá aqui, ó. Esse bagulho de baquelite. Rotor de baquelite. É tipo um plástico, né? Deixa eu voltar aqui. Telefone feito de baquelite. Caramba, esse telefone é antigo pra caramba, hein? Telefone feito... É um tipo de plástico antigo, né? Tá. Então esse Bakeland inventou a baquelite. Patenteou. Pai dos plásticos. Bom nome pra ele, né? Próximo cara aqui. Pickles. Putz, mas com esse nome aqui vai aparecer um monte de gente, cara. Caramba, como é que escreve o nome do cara? C-K-L-S. Pickles. Não, pickles. Não, pickles. São conservas de vegetais em vinagre. Não é isso aqui que eu tô procurando. Plástico. Agora vai vir um pickles de plástico. Não é isso. Putz, não vai dar pra estudar com esse cara aqui. O pickles. Foi mal, meio quinta série me pegou aqui. Staudinger. Hermann Staudinger, químico. Aí sim. A chama, não é o pickles. Mas tinha mesmo o Pickles aqui, ó. Se eu olhar aqui, que não dá pra ver na tela, mas o professor colocou aqui Pickles, só que eu sou besta e não coloquei o primeiro nome do cara. Daí eu não sei quem é. Hermann Staudinger. Hermann Staudinger nasceu aonde? Nasceu em 1800 em Worms. Após receber... Onde que fica Worms? O que é?
Worms fica... Ah, na Alemanha. Tá. Não sabia, agora já sei uma nova coisa. Após receber seu doutorado na Universidade de Halle, em 1903, tornou-se professor da Universidade de Estrasburgo. Em 1907, Staudinger iniciou um cargo de professor assistente na Universidade Técnica de Karlsruhe. Lá ele isolou com sucesso uma série de compostos orgânicos úteis, incluindo um aroma de café sintético, como mais completamente revisada por... Foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química de 1953 por suas descobertas no campo da química macromolecular. Pô, não tem nada sobre o cara aqui. Vamos clicar aqui no Nobel de Química de 53. Não tem nada aqui também. Pô, não tem informação sobre o cara. Beleza. Tem aqui no Prêmio Nobel, mas tá em inglês. Carothers. Putz, esse aqui vai ser difícil também. Carothers, é esse o nome do cara? Aqui, ó, Wallace Carothers. O Carothers. Vamos ver o que tem sobre ele. Todos esses caras aqui tem a ver com esses processos aqui de produção de polímeros, tá? Wallace Home Carothers foi um químico estadunidense, inventor e o líder da química orgânica na DuPont. Ah, puta merda, DuPont é uma empresa muito famosa de química. Não sei se ainda existe essa empresa, mas ela foi muito famosa, tipo muito. Se você estudou um pouco de química, você já ouviu falar da DuPont. Carothers era um líder do grupo no laboratório da Estação Experimental DuPont, perto de Wilmington, Delaware, onde a maioria das pesquisas com polímeros era realizada. Carothers era um químico orgânico que, além de desenvolver o nylon... Ah, sim, foi o cara que desenvolveu o nylon. Nylon, aquele nylon que você vê, nylon. Foi ele que desenvolveu, foi a invenção da DuPont, que é um polímero. Também ajudou a lançar as bases para o neoprene. Putz, também aquelas roupas de neoprene, né? Depois de receber seu PhD, ele lecionou em várias universidades antes de ser contratado pela DuPont para trabalhar com pesquisa fundamental. Casou-se com Ellen Sweetman em 21 de fevereiro de 1936. Carothers passava por períodos de depressão desde a juventude. Apesar de seu sucesso com o nylon, ele sentia que não havia realizado muito e que estava sem ideias. Sua infelicidade foi exacerbada pela morte da sua irmã. Em 28 de abril de 1937, ele... Nossa, caramba! Ele cometeu suicídio bebendo cianeto de potássio. Caramba! Mas ele ganhou vários prêmios, ó. Putz, ele foi um dos inventores do nylon. Será que a empresa DuPont ainda existe, ó? Viu como você vai estudando uma coisa, cara... E uma coisa vai puxando a outra, você já vê. Empresa DuPont. Será que ainda existe? Ah, existe ainda. Nossa, caramba. Tem até DuPont Brasil. Queria trabalhar nessa empresa, hein? DuPont. Uma coisa vai puxando a outra, é assim que você estuda, cara. Comecei com polímero, química, daí você vai pro cara, daí você vai pra história, vai para prêmio Nobel, e assim você vai fechando o conteúdo na tua cabeça. Não adianta você ficar estudando só aquilo que o professor falou, Você tem que expandir teu negócio. Tem que expandir, uma coisa tem que puxar a outra, você tem que ser curioso, ó. Tipo, nem tava nos planos aqui estudar sobre a DuPont, mas vamos ler. DuPont. É uma empresa multinacional americana e a segunda maior empresa química do mundo em termos de volume de capital e a quarta em termos de receita. Tem sede em Wilmington, no estado de Delaware. Foi fundada em julho de 1802. Velho pra caramba. Pelo francês Dupont, como uma fábrica de pólvora. A empresa teve, nos anos 30, uma controversa ligação com o fascismo para combater os sindicatos da época. Caramba. Fiquei curioso por essa cidade de Wilmington aqui. Wilmington, em Delaware. Esse é o estado de Delaware. Quantas pessoas moram lá? Segundo o último censo de 2020, 70 mil pessoas só. Caramba. Fica aqui, ó, a cidadezinha. Legal. Assim que eu estudei essa parte de hoje. É basicamente isso, porque eu acho que na prova talvez o professor vai perguntar alguma coisa sobre história dos polímeros. Pode ser que ele pergunte, mas provavelmente vai falar sobre esse processo de vulcanização, que é a parte do enxofre e tal. Legal pra caramba, ó. Desculpa as minhas olheiras aqui e valeu. Tchau.